Olá, professores, professoras, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma ATPC da Diretoria de Ensino da região Suzano. Hoje, de maneira muito especial, nós trazemos uma temática que diz respeito a todos nós. Nós falaremos sobre o conselho de classe, série e ano, que, como todos nós sabemos, é uma questão que precisa envolver toda a nossa comunidade escolar. Os nossos agradecimentos à nossa dirigente, a professora Mara Silva Biotto, que sempre nos oportuniza para que possamos fazer discussões, formações de tamanha importância como essa que aqui pretendemos seja feita no dia de hoje. Essa nossa discussão foi pensada a partir de uma parceria entre o núcleo pedagógico e a supervisão de ensino. Para que vocês, então, possam conhecer a equipe que, por meio de acompanhamentos, por meio de estudos, por meio de muitas reflexões e percepções, pensou nesta TPC, eu, então, passo a palavra. Olá, gente. Sou o supervisor Félix. Estarei com vocês nesse momento. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a PCNP Daniela Luzny. Esperamos contribuir com vocês nessa semana de conselho. Olá, pessoal. Gelson, aí. De falar sobre o conselho. Olá, gente, eu sou a Lília, PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais. Agradeço por estarem aqui conosco, por nos prestigiar e passo a palavra. Olá a todos, a todas, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Sandra, eu sou PCNP de Matemática. Olá a todos, eu sou o Rodrigo, PCNP de Tecnologia, e boa formação a todos. Eu passo agora a palavra à Marinete. Muito obrigada. Então, imagino que já nos conheçamos, mas para quem eu ainda não tive a oportunidade, eu sou Marinete, PCNP de Biologia, e aqui representando a equipe de Ciências da Natureza. Bem, nós preparamos um quadro de slides que vai nortear, né, a nossa fala, que vai, então, nos ajudar a pensar nesta questão, que, como eu disse anteriormente, traz aí a temática do conselho de classe, ano e série. Vamos para o próximo slide, por favor? Para que, então, possamos pensar o que nos motiva a estar aqui, né? Quais são, então, esses objetivos? São nossos objetivos para esta TPC de hoje enfatizar o conselho de classe e série como espaço participativo de construção colaborativa, relembrar as etapas para garantir um momento de reflexão e definições coletivas de encaminhamentos, definir papéis com ênfase na contribuição dos professores, analisar as informações e dados educacionais a fim de intervir em tempo hábil no processo de ensino-aprendizagem e também relembrar a importância da articulação com as plataformas e canais da SEDUC, é claro, no favorecimento da aprendizagem. Então, para que nós possamos iniciar essa nossa conversa, eu passo a palavra para o nosso supervisor. Jorge, Oi, Jean. Assim, eu sei que você é muito bom aí no conselho de escola. A gente já está fazendo uma parceria desde o começo do ano, né? E aí no conselho de escola você manja muito bem aí, até fazendo formação com os articuladores aqui de Suzano. Mas o nosso tema aqui é outro colegiado, né? O conselho de classe. A SEDUC já está fazendo orientações aí, formações aí, desde dezembro do ano passado, fez um ATPC com todas as áreas agora em abril. Nesse mês agora fez formações com todos os profissionais da diretoria e das escolas sobre conselho de classe. Aí vai uma pergunta aí para você, que manja muito bem sobre conselhos. O que é um conselho de classe série participativo? Então, Gerson, vamos lá. É assim, o conselho, nós estamos falando de duas instâncias colegiadas, tanto o conselho de escola
como o conselho de classe. Elas têm muito em comum. Uma vez que você tem o conselho de escola sendo um colegiado deliberativo, consultivo, participativo, democrático, o conselho de classe também tem essa mesma característica, tá? Outra situação bastante parecida são os momentos em que você se reúne com os seus pares. Lá no conselho de escola, nós teremos as reuniões ordinárias pré-definidas e, eventualmente, as reuniões extraordinárias. Aí vem uma pequena diferença aqui, porque no conselho de classe, série, ano, nós também temos as datas pré-definidas, porque o conselho de classe ele ocorre ao final de cada bimestre, ou seja, nós temos os 4 bimestres. Então, a diferença é que nós não vamos ter a reunião extraordinária. Essa parte é diferente. Mas assim como no conselho de classe e série e ano que nós temos muito parecido com o conselho de escola, nós também temos aqui, neste momento, um encontro com os pares, e esse conselho participativo, ele também tem a mesma característica consultiva e deliberativa. Então, a gente precisa entender que o conselho de classe, muito importante, e nesse momento principal, ele é fundamental que ele esteja acontecendo nas escolas de acordo com essas características que foram apresentadas no objetivo. Então, é importante que esse slide que nós apresentamos no início, ele seja colocado sempre lá na escola como o norte ao qual os coordenadores estarão trabalhando. Então, essa instância colegiada que nós temos, conselho de classe participativo, é muito importante a gente lembrar que lá na escola nós temos o plano político-pedagógico da escola e nós temos o regimento da escola. Então, veja bem, o conselho de classe, ele está inserido dentro da proposta pedagógica da escola. O conselho de classe, ele está inserido dentro do regimento da escola. Quando a gente fala num conselho de classe participativo, ele, de fato, ele precisa contar com a colaboração não só dos professores, mas ele é capitaneado pelo diretor da escola, ele traz na sua organização, na sua base, o professor coordenador e, fundamentalmente, todos os outros professores. Aí tem uma outra diferença em relação ao conselho de escola, porque no conselho de escola nós vamos ter os pares de acordo com as porcentagens estabelecidas pela 444 de 85. Agora, no conselho de classe não existe essa paridade. E o interessante é que o conselho de classe, ele é um momento em que você reúne todos os professores da escola, ou pelo menos a maioria dos professores que estão presentes naquele dia, ou os professores que são convocados pelo diretor e que, eventualmente, não tem aula em outra escola e pode estar naquele momento. Então, é muito importante essa participação, porque você vai ter ali naquele instante vários professores de diversas disciplinas. Então, ele acaba sendo interdisciplinar, ele acaba sendo transdisciplinar. E no momento em que você tem a participação do estudante também, e até, por que não, da família, ele toma uma grandiosidade sem precedentes, porque é o momento em que você vai ter a oportunidade de ouvir não só o seu colega e expor aquela situação de trabalho dele, mas também a oportunidade de você ouvir o estudante e entender na fala do estudante em que ponto que nós podemos atuar melhor durante as aulas na sequência após o conselho. Próximo slide, Rodrigo. E aí tem o significado, né, a conceituação, segundo Dalben. O conselho de classe é um dos mais importantes espaços escolares, pois dinamiza o coletivo escolar pelo acompanhamento do processo de ensino e é um espaço prioritário para discussão pedagógica. Jorge, eu não sei se você gostaria de falar
O que a gente observa uma pluralidade de conselhos. Existem conselhos aí muito diversos. Existe uma orientação sobre conselho de escola, né, aí que chega para as escolas, mas na prática a gente vê boas práticas de conselho. Eu fiquei sabendo de uma prática de uma escola de Ferraz, né, que tem um bom conselho, mas a gente vê aí umas dificuldades, e não é colocando culpa de professor. Eu acho que é como o conselho se desenrola com essa questão dos pareceres pedagógicos. Muitas vezes não existe essa discussão, as evidências não levam a evidências, a Sandra vai mostrar aí, vai citar algumas lá na frente, nossos colegas vão citar as evidências que nós levamos para o conselho para fazer esse parecer pedagógico. Você gostaria de falar alguma coisa com relação a isso, dos pareceres pedagógicos, a importância, você já citou dos estudantes, está participando, da família, mas desses pareceres pedagógicos no conselho? Então, Gelson, é como eu citei, tá? A partir do momento em que ele se torna interdisciplinar, então é fundamental que todos estejam engajados no conhecimento das ações de todos, tá? Que todos nós, e isso é algo que já é feito durante as ATPCs, tá? E nesse momento ele acaba culminando com relação a tudo isso daí. Então, assim, a participação do professor conhecedor, porque nesse momento do conselho de classe, nós vamos colocar a avaliação em prática, tá? Então, naquele momento, um momento ímpar e um momento muito importante, que todos os professores poderão expor como é que foi a sua vivência com os estudantes ao longo daquele bimestre, tá? Então, quando a gente fala na questão da avaliação, a gente sabe que a avaliação é uma tarefa, ela é intrínseca, tá? Ela está no nosso cotidiano, ela está na prática das escolas, já está na prática do professor. Então, o que a gente precisa é isso, dentro desses pareceres, dentro dos conhecimentos, dos documentos oficiais, dentro do material que a SEDUC disponibiliza para as escolas, dentro da prática de formação continuada que os professores têm na escola junto com os seus professores coordenadores, é fundamental que nós entendemos essa questão da avaliação, essa questão da leitura e daquilo que é necessário focar para que a aprendizagem desse estudante, ela de fato aconteça. Então, o conselho, por muitas vezes, Gelson, ele veio, e a gente vai entrar até um pouquinho nesse assunto posteriormente, mas o conselho, ele já vem carregado de algumas situações que não eram apropriadas, tá? Então, ele já vem carregado de alguns vícios, e isso nós já vencemos muito, nós já mudamos muito essa característica. Agora, quando nós temos quando eu falo novo modelo também, deixa eu colocar em aspas, né? Porque hoje a gente está discutindo um conselho participativo, mas isso não é de hoje. O conselho participativo, ele já existe, ele já está muito bem fundamentado em várias escolas. Agora, este assunto, ele entrou muito em pauta, em muita discussão agora, devido a esse momento que nós estamos vivendo, esse momento extraordinário, esse momento de pandemia, na qual não temos a presença do professor e do estudante cara a cara, tete a tete, para que eles possam, de fato, fazer aquela análise perfeita, como nós até faríamos antes de ter essa situação. Então, basicamente, é isso que a gente precisa, ter o conhecimento dos materiais da SEDUC, ter a participação efetiva nos momentos de formação dos professores coordenadores, articulação, essa palavra é fundamental, articulação entre os professores, entre os coordenadores, entre os gestores. Então, nós precisamos que esse momento ele seja muito bem estruturado, muito bem pensado, e agora nós vamos realizar este período. Porque, veja bem, a gente fala tanto da culminância lá quando a gente está falando do Inova, né? E o conselho de classe também é uma culminância. Se você parar para analisar, é a culminância de todo aquele trabalho que você, enquanto professor, colocou, você se preparou, você está desde o início do bimestre
trabalhando as habilidades, você vem trabalhando fundamentalmente aquela necessidade daquele estudante, principalmente nesse período que nós estamos, e aí quando você chega no final do bimestre, você coloca em prática tudo aquilo que você desenvolveu. E é nesse momento que é importante a gente estudar essa estrutura da avaliação. E aí, eu volto a falar para vocês, é onde que entra aquela situação da culminância. Por que não uma culminância também do meu componente curricular, né? Então, é bastante importante que tenhamos esses conhecimentos, Gelson. Avançando, gente. Próximo. A gente tem marcos legais, e aí as evidências para quando a gente prepara um conselho, nós temos que ter alguns materiais, e os marcos legais é um. A gente pode falar de marcos legais, a gente pode falar de uma preparação dos estudantes, mas qual a principal legislação que respalda o conselho, Jorge? Próximo slide. Então, olha só, pode ir passando até o slide sem problema. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho, como eu disse lá para vocês no começo. O conselho de classe não é algo novo. O conselho de classe, principalmente agora essa pergunta que você me fez, né? A principal resolução, né? Então, é óbvio que se a gente for falar na principal resolução, a gente está falando da LDB, tá? Mas vamos falar na principal que nós temos hoje e que é aquilo que é necessário para análise diante desse momento que a gente vem vivendo, principalmente, tá? Então, olha só, o conselho de classe, ele foi instituído lá atrás, na primeira LDB, lá em 1971. Vocês lembram disso? Então, nós temos, na 5692 de 71, a promulgação, né, da nossa primeira LDB. Característica daquele momento era um conselho que ele tinha... ele era autoritário, né? E muito dos nossos vícios que nós trazemos vem desse período, porque era um conselho autoritário e, sobretudo, punitivo, tá? E ainda hoje, Gelson, a gente encontra, infelizmente, essa situação em muitas das nossas escolas. Agora, quando veio a Constituição de 88 e, posteriormente, tivemos a nova LDB, que é a que nós temos, né, a 9394 de 96, então, aí, nesse momento, estruturou um conselho de classe com mais transparência, com a situação em que os estudantes, a gente já sabe que está definido na Constituição o direito a uma educação de qualidade, o direito do estudante poder, de fato, se expressar na escola. E é isso que a gente trabalha hoje com essa participação, com o envolvimento do Grêmio, tá? Então, como é que a gente pode estar falando de democracia, de transparência, de protagonismo juvenil, se a gente ainda tiver na nossa mente aquele conselho de 71, autoritário e punitivo? Não. Hoje nós temos um modelo diferente, tá? Então, por isso que é importante. Aí, como a pergunta que você iniciou, né? Qual que é a principal legislação que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar em cima da deliberação da 155. A deliberação 155, que é de 2017, ela vem justamente para nos fortalecer, tá? E quando a gente fala dessa legislação, ela da 155, isso aí já vem sendo objeto de discussão, e aí eu volto a falar para vocês, nós não temos aqui nada que seja completamente novo, tá? Nós temos um conselho que já vem sendo discutido, que já vem sendo trabalhado, e principalmente agora oportunizando essa questão da avaliação, tá? Lembra que eu falei? O conselho, ele faz parte desse conjunto de ações que estão na proposta política pedagógica da escola. Então, o conselho, ele já está previsto na proposta pedagógica da escola. Logo, nós temos que entender este conselho como um elemento de análise, de discussão e de correção, inclusive, dos rumos da minha forma de atuar, de como eu, enquanto professor, ouvindo, óbvio, os meus pares, né, trazendo todas essas evidências dos meus pares, como é que eu posso repensar
aquilo que, eventualmente, eu não consegui desenvolver com o meu estudante. Legal. Então, nós trouxemos a deliberação 155 de 2017, né, o artigo 17, que coloca que o Conselho assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnósticas com vistas a identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino. Próximo. Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades de alunos, criar condições e intervir de modo imediato e ao mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente, utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação e o registro descrito, e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionário, dentre outros, tendo em conta a sua adequação, a faixa etária e as características do desenvolvimento do educando. Ô, Gelson. Oi, Jorge, pode complementar. Eu li aí, mas você pode complementar, por favor. Maravilha. Obrigado. Até o próximo slide, o Rodrigo pode, por gentileza, projetar para nós. Então, olha só, esse terceiro item, Gelson, eu tomei a palavra porque lá no inciso 5 do artigo 24 da nossa LDB, tá? Da atual LDB, óbvio, né? Nós estamos falando da deliberação 55, que é de 2017. E é muito importante que todos os professores saibam, os diretores, eles já foram sendo orientados a isso a respeito. Nós já fizemos vários trabalhos formativos, de orientação. Nós, supervisores, fazemos o acompanhamento também e passamos essas orientações para os diretores e, consequentemente, para os professores coordenadores. Mas é importante os professores também terem conhecimento legal. É fundamental que nós, professores, lá no chão da sala de aula, tenhamos o conhecimento daquilo que nós estamos trabalhando. Por que eu pedi a palavra neste slide especificamente? Porque aqui nós vamos também lembrar que o conselho de classe, quando ele é executado ao final dos bimestres, nós temos que lembrar também do público da EJA. Tá? Então, o público da EJA ele tem uma finalização semestral. O conselho de classe ele tem essa característica para a gente fazer a análise também em continuidade para os nossos estudantes, mas a gente precisa lembrar que ao final do quarto bimestre, ou até mesmo dos bimestres intermediários para a EJA, nós também temos a finalização. E isso, o professor, ele tem que estar ciente que é um direito do estudante questionar, pedir vistas em relação à avaliação. Então, muitas vezes, uma escola, de repente, um professor é surpreendido quando um aluno ele faz o uso do direito dele. Tá? Então, o slide ele fala exatamente isso, ó, fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período, sobre os de provas finais, quando essas ocorrerem, tal como determina a linha A. Então, essa linha A do inciso 5 é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É um direito do estudante, quando menor de idade, representado pelo seu tutor legal, pelo seu responsável, ou até mesmo do estudante que já tem a maioridade, de questionar, de pedir vistas deste resultado final. Ainda no conselho regular, ocorre muito isso. Os professores sabem, a gente tem que ser bastante práticos com isso. E é comum você, professor, terminar o conselho da sua escola e quando é divulgado as notas, quando é feita a reunião de pais, um pai questionar. Tá? E é isso que é interessante, que garante para nós essa legitimidade dessa democracia, dessa transparência. É um direito do pai questionar, sim, aquela nota. É um direito do estudante questionar, sim, aquela nota, aquela avaliação. E é um dever nosso, enquanto professor, rever esta prática. Agora, principalmente, se for final, tá? O conselho final, seja o quarto bimestre, ou seja, o conselho intermediário da EJA, é fundamental que nós, professores, estejamos preparados para atuar no caso de um aluno entrar com um recurso. A escola ela tem 10 dias para responder a este recurso do estudante. E, geralmente,
O estudante, ele se fundamenta no registro. E aí, Gelson, a gente vai voltar a discutir a questão dos registros que vocês, PCNP, que os PCs, que os diretores, que nós supervisores, tanto orientamos e tanto falamos com o nosso público. É fundamental que nós tenhamos os registros. E isso tudo está dentro desse conceito do conselho de classe, tá? É nesse momento em que você mostra a sua ferramenta de trabalho, tá? O seu diário, hoje um diário digital. Então, eu volto a pedir mais uma vez a colaboração de todos na responsabilidade que nós temos com o preenchimento e com o acompanhamento do diário digital. Deixem esse diário em dia, porque, por exemplo, nós estamos encerrando o pessoal da EJA. Eventualmente, se nós tivermos alguma situação de recurso, qual é o material que o diretor vai buscar? O professor estará em férias logo. Qual é o material que o diretor vai buscar, que o coordenador vai buscar? O diário digital. E se esse diário digital não estiver devidamente preenchido, ou se ele não tiver com os registros muito bem explícitos, este aluno, fatalmente, ele vai ter o seu sucesso no seu recurso. Não que a gente não queira o recurso como algo punitivo para o estudante, ao contrário, nós queremos que seja feita a transparência e a democracia. Se é um direito dele pedir a revisão, e se você está ciente de que você fez todo o seu máximo possível e que você tem todos os registros, então esse estudante, ele vai ter o direito, mas vai ser negado. Agora, se nós, professores, não tivermos devidamente registrado essa informação, fatalmente, este aluno vai ter o ganho deste processo e, consequentemente, o professor, por vezes, ele fica revoltado. Nossa, mas ele não fez nada, né? Ou ele fez meia boca, digamos assim, e aí ele entrou com recurso e ele foi aprovado. Mas nós temos que pensar no nosso papel também, nos registros das informações. Certo, Jorge, Nelson? aqui eu vou te fazer outra pergunta, assim, vou te pegar de supetão aí, fazer outra pergunta. Aqui a gente observa dois aspectos, os qualitativos e os quantitativos, eles que têm que se articular. Eu vejo uma dificuldade, porque com relação aos aspectos qualitativos, a gente vai fazer uma avaliação, vamos fazendo as anotações, vamos produzindo textos, né? E aí, essa dificuldade de traduzir essas informações que nós temos, que são qualitativas, para uma média, um número. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa articulação? Sim, ó, aí nós vamos entrar na questão da avaliação, tá? Então, novamente, a gente acaba rodando, e a gente volta ao mesmo ponto, tá? A avaliação. No início, quando nós tivemos a situação da pandemia, tá? Nós tivemos que reaprender a ser professor. Por quê? Esta forma de ser professor hoje, ela não estava no dia a dia da maior parte dos professores. Tá? Nós tínhamos, sim, alguns professores que já tinham mais ou menos essa habilidade, tá? Mas a grande maioria, nós não tínhamos essa habilidade. E aí, a partir do momento em que nós fomos também pego de surpresa nessa situação, nós tivemos que reaprender a ser professor, tivemos que reaprender a lecionar. E com isso, Gelson, as questões das habilidades que a gente já tinha um grande desafio presencial, porque isso sempre foi um grande desafio nosso no presencial, elas se tornaram muito mais fortes no estudo remoto, no estudo não presencial. E naquele momento, como nós ainda estávamos meio que perdidos com relação ao direcionamento, a SEDUC também estava, porque a SEDUC também foi obrigada a reaprender a como poder direcionar, como poder trazer para os seus professores, os seus servidores, uma orientação. Então, a SEDUC também precisou correr atrás. E até que nós todos tivéssemos um caminho, pelo menos, a ser seguido, Gelson, ocorreu muito essa situação da questão da quantidade, tá? Até então, nós não tínhamos, por exemplo, o centro de mídias como a ferramenta principal de estudos. Então, muitas escolas tiveram a oportunidade de fazer as suas atividades de acordo com as características que mais lhe cabiam naquele momento. Então, teve escolas que fizeram aulas diretamente pelo Classroom, tem outras escolas que fizeram pelo Facebook, tem outras que fizeram pelo WhatsApp, enfim, utilizaram as redes sociais. Os professores que tinham mais habilidade utilizaram do YouTube, por exemplo, tá? As videoaulas gravadas.
Então, naquele momento, Gelson, muitas escolas ainda não tinham a estrutura, e até hoje muitas escolas ainda não têm uma estrutura de internet adequada. Nós, professores, também não tínhamos um equipamento, não tínhamos estrutura, não tínhamos material, nós não tínhamos a nossa ferramenta de trabalho, que, sobretudo, a ferramenta de trabalho nossa, enquanto quadro negro, né, a lousa, o giz, o livro do aluno ali, que vem no PNLD, enfim, quando nós temos aquele material, já era difícil, Gelson, a partir daquele momento, nós passamos a ter a quantidade. Então, os estudantes começaram a trabalhar em linha de produção, tá? E aí passou a ter essa análise. E aí, naqueles conselhos lá atrás, muito disso foi discutido, foi trabalhado, tá? A quantidade. Olha, o professor, você deu quantas atividades? Eu dei 8 atividades. Quantas o aluno entregou? O aluno entregou 4 atividades, então ele está na média. Esse aluno ele entregou 7 atividades de 8, então ele não é 10, ele é 9. Então, foi quantificando, tá? Tanto a nota do aluno como a quantidade de atividade. E aí nós perdemos o foco da qualidade, tá? E isso foi agora reestruturado, retrabalhado no início do ano, quando passamos a ter o centro de mídias como a ferramenta principal. Ainda nós temos um grande desafio, porque nós não temos 100% dos alunos. A busca ativa ela é diária. Ainda que nós não tenhamos a totalidade dos alunos, nós temos muitos estudantes que ainda têm dificuldade com o equipamento, com a internet, com o seu pacote de dados, com o equipamento. Então, muitas vezes, nós, professores, também temos que entender e ver esse lado do aluno, Gelson. A gente precisa estudar qual é a qualidade da atividade que esse estudante está te entregando, qual é a qualidade da avaliação que esse estudante está te entregando. Por isso que nos slides futuros, vocês vão trabalhar com o pessoal dos PCNPs e eles vão justamente falar sobre isso, né? O estudo dessas habilidades, Gelson. Então, é fundamental que nós, professores, tenhamos esse momento de reflexão, esse momento de diálogo com os nossos pares e entendermos que a qualidade ela tem que sobressair sobre a quantidade. Se eu tiver que dar apenas 2 atividades, apesar que lá no centro de mídia eles dão muitas atividades e muitas tarefas para os estudantes, mas se eu tiver que dar 2, 3 ou 4 atividades bem feitas, então que sejam elas bem feitas, bem amarradas, bem estruturadas, trazendo esse jovem como protagonista, trazendo esse menino e essa menina para que ele, de fato, mostre onde que estão as dificuldades dele. Nós conversamos, nós preparamos as nossas aulas. Felizmente, nós temos aqui um notebook na frente. Muitos professores têm ali um computador com uma tela maior. E quantos dos nossos estudantes que têm apenas um celular? Eu estou conversando com vocês aqui, eu estou utilizando um celular bom, que eu tive que fazer esse investimento, né? Um celular de melhor qualidade, e eu também tenho um notebook aqui do lado. E ainda eu tenho um segundo notebook que está aqui de stand-by. Então, veja bem, quantos dos nossos estudantes têm essas ferramentas? E é por isso que é importante, Gelson, que nós, professores, também levamos isso em consideração. Vamos pensar que muitos dos nossos estudantes, ele tem apenas um pequeno celular que mal dá para você ampliar a tela. Muitos dos nossos estudantes dividem este celular com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Então, nós precisamos realmente, pessoal, ter muita reflexão neste momento de conselho de classe. Fundamental é a reflexão nossa nesse momento. Segue, Gelson. Obrigado, Jorge. Você é bom também no conselho de classe, hein? Próximo. E aqui a gente tem as etapas, né? Nós temos a etapa desse conselho, processo de conselho de classe, como um espaço aí prioritário de discussão pedagógica. Então, nós temos o antes, o durante e o depois, né? Nós temos aí o primeiro, que é preparar para o conselho, antes. Antes que a gente faça um conselho, geralmente quando a gente fala em conselho, a gente só se atém no momento, né? No durante. E a gente não tem muito esse antes nem esse depois. Então, toda essa orientação aí já para nos orientar o que nós temos que fazer antes. Então, antes nós temos que procurar as legislações, como nós trouxemos aqui.
Vamos ter que fazer um levantamento aí das habilidades que precisam ser retomadas, né? Aí a Sandra e a Lília aí no próximo módulo vão estar falando sobre isso. A gente precisa também fazer uma preparação aí. O Jorge falou de participação dos pais e dos estudantes, mas para os estudantes participarem e os pais participarem, eles têm que ser formados antes, tem que fazer uma reunião para orientá-los, senão os estudantes vão lá falar de professores, vão falar de juízos de valores dos colegas e não vão estar falando sobre a questão da aprendizagem. Então, é importante que essa preparação para esses estudantes, sejam aí por esse grupo gestor da escola, né? Prepare esses estudantes aí para levar para os conselhos se os estudantes da sala que ele está representando aprendeu, se não aprendeu, e os pais também. No caso de pais, como o Jorge citou, de participar, da importância de estar participando, fazer formações com esses pais também, com essa comunidade, esses membros da comunidade, para isso, né? Então, e no momento do conselho, será que esse momento número 2, que é de discutir uma reunião de conselho de classe participativa, que eu já coloquei aí, que é de todos, né? Será que esse espaço, se esse é um espaço prioritário e tem que privilegiar essa discussão pedagógica, será que nós, aí eu coloco eu também, né? Será que nós conseguimos fazer pareceres pedagógicos, dar um parecer pedagógicos lá? Será que nós, para subsidiar essa discussão, será que os documentos, quando eu falo documentos, será que tem plano de aula, ou plano de ensino, plano de aula, fichas, hoje nós vamos comentar de algumas fichas, será que nós levamos evidências materiais para que possam subsidiar essas nossas discussões nesse momento do conselho? Tá? Então, aí fica essa reflexão. É muito importante, nesse segundo momento, essas evidências que nós vamos tratar aqui no próximo módulo, para que essas discussões tenham fundamentos, né? Então, o fundamento dessas discussões, senão fica uma discussão no vazio, senão fica apontando o dedo para pais, apontando o dedo para os estudantes. E o terceiro momento, o momento da intervenção, ações a partir de combinados estabelecidos no conselho, né? Então, o conselho, como o Jorge falou, é prioritário aí, então, é um coletivo, então não é um professor só, então é uma discussão que envolve a todos, ele é participativo, envolve a todos, não só os professores, que tem lá os pareceres dos estudantes, mas os estudantes que estão, e os membros também, e os pais também da comunidade também que estão. E o quarto momento é acompanhamento das realizações, da realização das ações combinadas no conselho, é o depois. Então, a gente aqui na escola, nós temos que ficar muito de olho nesses dois momentos, nos três momentos, antes, durante e depois, mas enfatizar que os três momentos são importantes, não só o momento do durante, né? Tanto antes como depois são bastante importantes. Jorge, você quer complementar? Sim, Gelson, eu gostaria de complementar, aproveitando esse slide que está na tela. Então, são vivências que nós temos, tá, pessoal? Experiências. O importante deste momento, e eu estou trazendo isso para vocês desde o início da nossa fala, é aproveitar as evidências, as experiências, fazer essa troca de informação com os nossos colegas, tá? E é importante a gente trazer esse primeiro ponto, que é a preparação. Veja bem, nós estamos num momento fundamental. É um momento ímpar o conselho. Tanto é que nós estamos com uma semana toda com esse foco. Aqui na diretoria de ensino, por intermédio dos PECAIs, também já está sendo trabalhado desde a semana passada esse assunto. Os PECAIs vêm trazendo esse diálogo com os professores coordenadores, fundamental esse trabalho. Então, quando nós falamos da questão do preparo, lembra, é óbvio, o professor ele já tem que ter um conhecimento básico de qual é a legislação que ele está trabalhando. Então, nesse momento, você está com a deliberação 155, tá? Maravilha. Aí, esse preparo. O preparo, gente, é aquilo que nós falamos sobre o diário. Se eu já tenho o meu diário devidamente registrado, devidamente preenchido, então eu já tenho um grande preparo. Porque, na prática, o que é o conselho de classe? É aquele momento de discussão. Todos nós
participamos de conselho a vida toda. E uma palavra interessante que o Gelson colocou, essa questão de juízo de valores. Infelizmente, nós ainda temos esta prática, tá? Infelizmente, nós ainda temos essa prática do juízo de valores. Mas, como eu falei para vocês, já é uma questão cultural. Isso é uma questão que vem desde o primeiro momento que teve a primeira ideia de um conselho de classe. Isso está mudando, mudou bastante. Então, quando nós temos essa questão da preparação, e eu vou trazer o estudante, não que eu tenha que necessariamente trazer o Grêmio Estudantil. Daí a importância do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é uma agremiação dentro da escola que representa todos os estudantes. Então quer dizer que aquele estudante do Grêmio é que vai falar por todos? Não necessariamente. Você tem na sua escola, a maioria das escolas, tem os alunos que são os monitores de sala, não é isso? Então nós temos aqueles estudantes que são os monitores, e esses estudantes podem ser convocados. Mas se o monitor de sala ele não se sente à vontade, você pode chamar um outro estudante. Então, é fundamental que, nesse momento, o professor coordenador, ele tenha isso em mão, essa questão do preparo, chamar esses estudantes, fazer uma aula, literalmente uma aula com eles. Gente, vocês sabem o que é um conselho de classe? O que é um conselho de classe participativo? Por que vocês estão aqui? Então, instrumentalizar esses estudantes de modo que eles possam, lá em cada sala sua, verificar qual é a necessidade da sala. Eles não têm que estar ali para acusar professor ou para acusar colega. Não, eles têm que estar ali trazendo as demandas enquanto um olhar de um estudante. Então, este preparo, Gelson, é justamente neste sentido, de fazer com que o estudante entenda a participação dele ali no conselho, e não apenas como uma mera figura para que o dia seja considerado letivo. Daí outra coisa importante, gente, no calendário escolar nosso, o conselho escolar, ele é letivo desde que ele tenha a participação dos estudantes. E por muitas vezes, nós temos o estudante apenas como uma figuração ali para que o dia seja letivo. E não é esse o objetivo. O objetivo é que o estudante traga as demandas dos seus colegas, dos seus pares. Então, isso que é fundamental, está aí dentro desse preparo. Aí, Gelson, também tem um outro tema que eu trouxe. Existem muitos pais na comunidade que são participativos. Nós, na escola, os diretores da escola, precisamos tanto do trabalho dos pais, quando a gente vai falar da APM, quando a gente vai falar do conselho de escola, nós precisamos tanto da ajuda desse pai. E quando um pai, ele fala, olha, eu gostaria de participar de uma reunião do conselho de classe, nós não podemos fechar as portas para esses pais. Então, precisamos também estar muito cientes disso. Ok, senhor, o senhor pode comparecer sem problema. Porém, gente, aí é que entra a questão. Porque quando você tem a participação dos pais, muitas vezes os pais, eles não têm que ter essa obrigação que nós temos do conhecimento técnico. Então, é possível, sim, que você tenha um pai participando de um conselho e que faça juízo de valor desse ou daquele professor, tá? E aí, nesse momento, é que tem que ter a participação do diretor para ele mediar aquele conflito, para que aquilo não se estenda em uma discussão de apontamento e de juízo de valores, como foi citado aqui. Assim como nós fazemos a preparação com os estudantes, é necessário também você fazer antes uma verificação. Tem pais que querem participar? Sim. Vamos chamar esses pais antes, vamos explicar para ele o que é o conselho de classe, qual é a necessidade, qual é a temática técnica. Tem problemas? Claro que tem problemas, gente. Qual é a escola que não tem um problema? Qual é a escola que não passa por dificuldade? Mas isso não é para ser discutido no dia do conselho de classe. O dia do conselho de classe é para ser discutido a aprendizagem, a avaliação, tá? O seu contato e a sua culminância do seu componente curricular ao longo daquele período. Gelson, segue aí. Obrigada mais uma vez, gratidão aí pela parceria, pelo bate-bola aí sobre conselho de classe, e agora a gente vai passar para o próximo assunto, para os próximos colegas. Obrigado, Jorge. É a Lilian que estará conosco, tá? Então, a Lilian ela vai dar sequência no trabalho. Nós estaremos... Lilian e a Sandra. Estaremos aqui, tá bom? Nossa, Sandra, agora a gente tem um desafio, Sandra.
E que desafio. Que é dar sequência para essa discussão tão poderosa que esses dois estabeleceram agora, né? A gente, como o Jorge disse, né, a questão conselho, o assunto conselho não é um assunto novo, é algo que já está aí enraizado nas escolas, todo mundo faz 4 vezes ao ano, né? Mas como é importante essa reflexão, esse momento de se aprofundar nas peculiaridades deste momento que nós estamos vivendo, né, esse momento pandêmico, e de refletir sobre as nossas práticas, sobre aquilo que já vem acontecendo, mas é importante que seja mudado, sobre as boas experiências que também vêm sido explanadas aqui, que vêm sido trazidas aos nossos colegas. E agora, Sandra e eu, a gente tem essa tarefa de fazer um recorte bastante importante, porque nós estávamos falando aqui do conselho, né, como esse evento, como essa ação de toda a comunidade escolar. Mas agora nós vamos recortar a questão do professor e do aparato pedagógico para esse evento. Por isso a gente escolheu 2 momentos importantes, né, que é o momento da preparação e o momento 1, que é o de se preparar para o conselho, e o momento 4, que é o pós-conselho, que é o momento de acompanhamento. Então, a gente vai fazer aqui uma discussão, uma conversinha, né, Sandra? Um diálogo com o intuito de trazer aí para os professores que estão nos assistindo agora, reflexões a respeito das suas funções, dos seus papéis, de como que ele pode subsidiar, trazer esses documentos, né, que o Gelson trouxe, ter esse repertório, ter essa preparação para que possa realizar um conselho significativo dentro das suas escolas. Então, vou pedir para o Rodrigo passar para nós. E aí nós vamos trazer essa primeira questão, né? A gente vem discutindo ao longo de todo o semestre uma porção de documentos e de instrumentos de dados, né, que são disponibilizadas aos professores, e agora a gente vem trazer essa reflexão de como analisar estes dados, e uma reflexão que vai para o professor, uma série de perguntas que são destinadas aos professores, de como analisar esses dados. Então, a gente tem uma pergunta bastante específica aqui, que eu vou pedir para a Sandra trazer as contribuições, as experiências dela a respeito desta questão. Em quais habilidades os estudantes apresentaram maiores dificuldades? Então, o que o professor vai fazer, como que ele vai observar e vai estabelecer os seus critérios com base nessas habilidades? Sandra? Então, Lília, como você falou, né, é um desafio grande para nós, ficou esse recorte para nós falarmos um pouquinho, então, dessas habilidades, como o Jorge e o Gelson colocaram, esse momento do conselho, ele é fundamental para essa discussão, né, para discutir justamente o processo, o percurso da aprendizagem dos nossos estudantes. E aqui é muito importante, nós estamos tratando aqui desse momento do antes, levar, então, esses indicadores para o momento do debate ali, para as discussões, então, do conselho. Esse antes, para nós levantarmos quais são as habilidades que os estudantes apresentam maior dificuldades, Lília, acredito assim que nós temos os nossos registros, né, até o Félix falou também sobre isso, de quanto é importante esse momento, né, de nós trazermos os registros dos professores, então ele falou ali do diário de classe, mas também trazer outros registros. Nós sabemos que nossos professores, eles têm formas diferentes de registrar, uns professores, eles trabalham com portfólios, outros professores, eles trabalham com as rubricas, né, e outros professores trabalham com avaliações, tanto escritas como avaliações orais. Então, nesse momento, trazer à tona realmente esses registros, tanto reflexivos, quanto os registros também que nós temos descritivos. E analisar mesmo a partir, né, desses dados, analisar então aí o processo dos nossos estudantes, o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, acredito aqui que neste momento, né, do antes, para quando nós chegarmos no conselho, nós temos realmente esses dados em mãos. Nós sabemos que os professores já fazem, né, isso durante o ano, porque, como você mesmo, né, colocou, Lília,
Hoje nós temos aí plataformas que trazem esses indicadores para nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas também nós temos em outros componentes curriculares, em outras disciplinas, que ainda nós não temos a plataforma que traz esses indicadores. Então, o professor ele vai buscar realmente os registros que eles tiveram, as anotações, os seus diferentes instrumentos aí de avaliação para este momento. Mas eu gostaria, né, Lília, de enfatizar essa importância realmente desse antes, né, até no primeiro bloco, quando o Jorge e o Félix, o Jorge e o Gelson, eles trouxeram essa questão mesmo do momento para essa discussão, não trazer juízo de valores. Então, aqui para nós também, quanto professores, isso é muito importante, não trazermos aqui, nesse momento dessa discussão, dessa análise, né, dos documentos, dos registros, não trazer juízo de valores, né, não trazermos realmente essa questão de, o estudante, ele fez 5 atividades, eu apliquei 5 atividades, aí ele fez 2, então ele tem X nota. Não, pensar realmente, refletir realmente esses aspectos que vão muito além. Nós estamos num momento, num contexto bem diferente, então fazer essa análise também reflexiva. Como esse estudante, ele estava no início do ano, como que ele está agora? Então, tentar fazer esse comparativo do estudante com ele mesmo, né? Como ele chegou, como ele progrediu, e não somente nessa aprendizagem que nós vamos falar também, né? Mas que também no primeiro bloco foi citado, não só na quantidade, mas na qualidade. E nós estamos falando de um estudante agora de forma integral, né? De um todo. Então, para analisar esses dados, Lília, os registros são importantíssimos. Então, mais uma vez, né, como o Jorge trouxe, quanto é importante o diário, né, principalmente nesse momento, o diário digital, estar em dia, como uma maneira de registro eficaz, um documento do professor, para fazer o respaldo dessa reunião, desse encontro que é o conselho. Então, vamos para a próxima questão, Rodrigo? Bom, mais uma questão sobre como analisar os dados. São habilidades não desenvolvidas no ano série? Eu vou, então, responder, né, a pergunta da Lília, que eu acredito, né, que ela teve um problema aí de conectividade. Lília, voltou? Ainda não. Voltou, Lília, já está aqui voltou? Com a gente. Voltou. Que bom. Desculpa, Sandra. Então, a questão é essa, são habilidades não desenvolvidas de anos séries anteriores, aquelas em que o estudante está? Então, como lidar com essa questão, quando o aluno apresenta dificuldades, necessidades que não foram sanadas nos anos anteriores, Sandra? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de retomar aqui, então, Lília, primeiro, nós vamos falar, sim, das habilidades, mas falar dessas habilidades em conjunto também aí com os objetivos de conhecimento, os conteúdos. Porque nós, quando falamos aí dessas habilidades que ainda não foram desenvolvidas, eu lembro muito dessas questões também dos tipos de conteúdo, né? Nós temos hoje, né? Hoje, como sempre, nós tivemos aí os conteúdos atitudinais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais, né? Então, nós temos tipos de conteúdos que eles são excelentes aí, para que a gente possa desenvolver nos estudantes também essa questão tão importante que é essa aprendizagem do estudante, porque neste momento, onde nós estamos analisando aí as habilidades, trazer também à tona esses conteúdos nos faz refletir em relação... gente, caiu... A minha câmera, eu não sei, teve um problema aqui, não estou conseguindo conectar
né, a minha imagem, mas eu vou mas continuar. Mas o seu áudio está perfeito, Sandra, pode continuar. Ah, então tá bom, vou continuar. Então, quando a gente traz aí esses conteúdos e ligado a essas habilidades, a gente começa a entender também, até quando a gente fala dos diferentes avaliações, a gente começa a entender também que o estudante, muitas vezes, no individual, numa avaliação individual, às vezes ele não tem um desenvolvimento tão bom, porém, no trabalho em grupo, ele se desenvolve, e muitas vezes, né, até o professor diz assim, mas ele colou, mas ele foi realmente pensando nas atividades que o colega fez, e nem sempre, né, às vezes realmente essas atividades, esses conteúdos atitudinais, eles são importantíssimos, porque ele faz com que, no grupo, ele se desenvolva melhor, ele aprenda melhor. Então, pensar aí nos tipos de conteúdo, né, levando em consideração aí esses conteúdos atitudinais também. Pensar aqui também que nós temos, dentro dessas avaliações, quando nós propomos para os estudantes, nós temos avaliações que, muitas vezes, o professor, ele também pensa de que forma que eu posso avaliar estudante para saber se as habilidades anteriores foram sanadas ou não. E é interessante aqui, né, Lília, porque a gente observa isso, os professores, tanto os professores quanto nós também, quando estávamos na sala de aula, que muitas vezes nós fazemos o quê? Quando a gente pensa em começar um novo conteúdo, um novo objeto de conhecimento, uma nova habilidade, o que a gente faz? A gente vai, às vezes, lá no cantinho da lousa e faz, né, tenta recordar mesmo, pensa assim, poxa, deixa eu ver o que meu aluno já sabe para eu dar continuidade aqui ao que eu pretendo explorar. Então, nesse momento, é o professor fazer essa reflexão mesmo, esse pensamento do que o aluno, ele já, né, o estudante, ele já trouxe para, então, desenvolver essas habilidades que ele pretende, então, ali explorar. Em uma outra situação, a gente vê isso também nos cadernos hoje, né, os cadernos do Aprender Sempre, eles trazem uma metodologia, não só do Aprender Sempre, mas outros materiais, ele traz uma metodologia ali, né, ele já vem, do Aprender Sempre vem lá, o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. E quando ele começa nessa parte do iniciando, é a sondagem, é justamente saber o que esse estudante sabe em relação àquilo que eu pretendo realmente me aprofundar ali com ele. Então, além de todas essas questões que faz com que o professor traga aí para o dia do conselho, para a discussão do conselho, essas habilidades, né, que os estudantes ainda não desenvolveram de anos anteriores, nós temos também, vou pedir para o Rodrigo passar para o próximo, nós temos isso, nós temos aí também as análises dos indicadores lá do CAED. Lá no CAED, nós temos, quando a gente entra lá no card de resultado, nós temos aí essa régua, né, que nós colocamos aí para vocês. Esta régua, ela traz as habilidades de anos e séries, né, então aqui eu trouxe de um 6º ano, e a gente observa que dessa régua do 6º ano, tá bem apagadinho aí para vocês, talvez vai ser difícil para vocês olharem, mas nós vamos deixar no descritivo aqui do vídeo o material, a apresentação. Então, dá para vocês abrirem a apresentação e acompanhar aqui, então, a formação. E aqui nesta régua, a gente observa aqui dentre essas habilidades, que a habilidade de número 9, ela teve realmente uma quantidade de acertos menor. E daí, nós olhando para esta habilidade, o que a gente observa? Apesar dela ser do 6º ano, olha só a habilidade, ela se refere ao 5º ano, ou seja, uma habilidade de anos anteriores. E essa habilidade de anos anteriores é que nós precisamos ficar atentos, precisamos realmente levar para essa discussão também lá no dia do conselho, porque se esse estudante ainda ele tem essa dificuldade, ali apresenta às vezes uma lacuna, onde realmente, né, é preciso, como diz ali mesmo os indicadores ali no CAED, eu preciso ou de atenção ou
muita atenção em relação a esta habilidade. Então, aqui também é um jeito para nós pensar nesses registros, para essas discussões no dia, então, do conselho. Para os professores, né, que nós temos os professores de lei, nós temos professores de educação física, os professores de arte, que às vezes não conseguem, né, esses indicadores aqui pelo CAED, olhando ali na plataforma. Mas aí voltamos, né, essa questão. Ele tem o diário dele, tem os registros, às vezes ele tem ali um portfólio, né, ele tem as rubricas, então ele tem também ali indicadores que pode, nesse momento da discussão, então, trazer subsídio para que ele, então, levante ali o processo da aprendizagem desses estudantes. Vou pedir para o Rodrigo passar para um próximo. Isso. Então, aqui, gente, a gente observa que naquela primeira régua, vocês viram que vocês têm todas as habilidades, mas aqui nós vamos chamar a atenção por um aspecto. Para os professores de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, que tem essa possibilidade de buscar esses resultados lá na plataforma CAED, observar que, muitas vezes, quando vocês olham ali no card de resultado, a primeira régua, que é aquela que nós mostramos agora, que traz ali as habilidades, ali é o geral. É interessante que nós possamos também olhar as nossas turmas, e depois das nossas turmas, olhar os nossos estudantes. Então, aqui a gente observa o quê? Que aquela habilidade que aparecia ali, aquela habilidade de número 9, se vocês observarem aqui na turma A, nós temos nesta régua 50% dos estudantes que acertaram essa habilidade. Já se nós olharmos aí para que está em verdinho, né, nessa primeira linha, se nós olharmos a habilidade de número 13, essa habilidade, ela nem foi solicitada nessa turma, aparece esse tracinho, tá vendo? Não foi solicitada nessa turma. Então, temos que ficar de olho, porque às vezes uma habilidade, ela realmente, esse item, né, ela foi solicitada para uma turma e não foi solicitada para uma outra turma. Então, ficar muito atenta a isso também. Uma outra questão que nós chamamos aqui, para vocês, para a gente pensar, é nessa habilidade de número 17, que está em verde. Está vendo que nós tivemos aqui de acerto 27%. Então, aquela habilidade de número 9, para esta turma, ela já não é uma habilidade vista assim que precisa de uma urgência, digamos assim. Se nós formos priorizar, nós priorizaríamos a habilidade de número 17. Então, aqui é interessante chamar essa atenção também para olhar para a turma, buscando essas habilidades de anos anteriores, habilidades essenciais ou habilidades, então, complementares, tá? A mesma coisa a gente observa, né, na turma B, C e D, essa habilidade de número 9 já é a habilidade que precisa de um pouco mais de atenção. Lembrando que nós estamos falando daquela habilidade 9, que é uma habilidade de anos anteriores, que foi a pergunta que a Lília fez. Já na última linha, que é da turma E, observam que eles tiveram 50% de acerto. Já se a gente olha novamente para essa habilidade de número 13, essa habilidade, esse item que foi solicitado nessa turma, nenhum aluno acertou. Então, é essa habilidade que nós temos que priorizar nessa turma. Então, é importante que nós possamos levar esses dados, levar esses indicadores para justamente para uma discussão do dia do conselho, né? Então, lembrando que nós temos que pensar nesses registros, lembrando que nós temos que pensar nesses diferentes instrumentos de avaliação, lembramos que também nós precisamos de ter um olhar tanto reflexivo quanto um olhar também discursivo para todos para essas habilidades que nós temos, tanto por meio do CAED e as disciplinas, né, os componentes que não podem contar aqui com os indicadores do CAED, também os seus registros, né, as suas avaliações, e mesmo os professores que também podem aí contar com os indicadores que estão ali na plataforma. Nós sabemos que alguns alunos não responderam, né, às atividades, às avaliações propostas ali no CAED, então agora também ele faz o uso aí
dos seus registros, de suas avaliações. Portanto, Sandra, nessa etapa 1, né, neste momento de se preparar para o conselho, é fundamental essa reflexão que vai repercutir lá na etapa 4, né, do pós-conselho, né, das direções que nós vamos dar, né, como o Jorge disse, é um momento de análise, discussão e de correção. Então, nós precisamos dessa análise para que as correções sejam feitas, né, e para que a trajetória escolar e pedagógica do nosso aluno siga em ascensão, né. Pode passar para a gente, Rodrigo, por favor? Bom, então agora a gente vai refletir em como utilizar os dados, né? A gente analisou, você olhou, fez uso da plataforma CAED, lembrando, né, que são as disciplinas de matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza, que tem essas informações na plataforma CAED, mas os outros componentes curriculares possuem seus instrumentos avaliativos, né, e de análise, que os professores têm esses registros para o acompanhamento dos seus alunos, mas uma vez olhando para essa plataforma, como utilizar esses dados? Então, vai aí para a Sandra mais uma pergunta. Sandra, quais estratégias? Essa é uma pergunta bastante importante, né? Porque se você fizer uma análise dos dados e não tiver ali um plano de aula, uma instrumentalização para você fazer uso desses dados, eles se perdem, né? Então, quais são as estratégias que podemos ter com os estudantes que precisam de aprofundamento e recuperação? Então, a gente já viu que eles podem apresentar defasagens de anos anteriores, né? E o que o professor agora pode fazer para recuperar, para dar sequência para o seu trabalho? O que ele vai fazer depois do conselho? É importante nessa pergunta, né, Lília, porque realmente nós vimos aqui todo o antes, né? Nós falamos aqui até dos tipos de conteúdos, falamos aqui dos diferentes instrumentos, falamos aqui de como buscar esses dados, e agora, né, e o como que nós vamos fazer que realmente caia ali no acompanhamento, né, que é depois que nós discutimos ali no conselho, nós olhamos o processo de aprendizagem desses estudantes, e agora, o que fazer, né? Eu sei que, por exemplo, ali, a Lília, né, ela se encontra numa aprendizagem X, eu sei ali que a Sandra está numa aprendizagem Y, e agora, né, o que fazer? Porque a gente observa aqui que na pergunta, justamente, nós temos os estudantes que nós precisamos aprofundar, ou seja, eles conseguiram desenvolver aquela habilidade que foi proposta para o ano em série dele, né? Então, nós precisamos o quê? Realmente desafiá-los, trazer algumas atividades que possam realmente aprofundar ainda mais esse conhecimento deles. Mas nós também temos aqueles estudantes, como nós vimos agora há pouco, né, que ali no exemplo do 6º ano, que ele ainda carrega uma defasagem de um 5º ano, que são de anos anteriores. E agora, né, como que eu faço? Aqui, Lília, é interessante nós pensarmos nas metodologias ativas, né? Eu lembro que alguns professores nossos, eles trazem muitos exemplos de ferramentas digitais que eles estão utilizando, e eu sempre falo que eu fico muito contente porque eu aprendo muito com eles também, né? Eles trazem dicas, ferramenta que eles estão utilizando, e uma das ferramentas que me chamou muito a atenção, realmente, agora usar os games, né, as gamificações, e ela faz parte de uma metodologia ativa. Eu acho ela bem interessante, porque ela possibilita nós colocarmos níveis. Então, quando a gente pensa ali numa gamificação, num game, que seria um jogo, e aqui eu não vou dar nenhum nome, porque eu sei que os professores conhecem várias aí estratégias de games, e de metodologias também, né, outras metodologias ativas, mas quando a gente pensa nesse como e pensamos aí num game, é interessante porque nós podemos proporcionar para o estudante níveis. Então, eu tenho, sim, um estudante que precisa de recuperação, então eu coloco ali vamos colocar o nível 1, que seriam realmente habilidades ali que eles precisam ainda retomar, recuperar.
e coloco ali um nível 2, alguma habilidade que ele precisa realmente, ali já um desafio maior, que ele precisa realmente resgatar algumas coisas que ele já aprendeu e avançar em outras. Então, acho que bem bacana, até o game, ele possibilita também aquela coisa, né, o estudante, ele dependendo do jogo, ele consegue ir e vir, né, acredito aí que nós podemos até voltar um pouquinho nas questões também aqui da neurociência, que ela fala muito sobre isso, né, o estudante, ele precisa realmente de ter aquela recompensa, mas uma recompensa positiva, né, poxa, que ganhou, que legal, que bom, isso incentiva, mas se ele também percebeu que, poxa, ele poderia atingir 100 pontos, ele atingiu 50 pontos, ter a possibilidade de voltar e tentar novamente, então aqui é pensar nessas estratégias assim, como que eu volto? Eu não posso voltar, Lília, do mesmo jeito, porque às vezes eu já percebi que daquela forma que eu, né, explorei aquele determinado objeto de conhecimento, aquela habilidade, né, com os meus estudantes, daquela forma eles não conseguiram aprender, então daquele jeito não funcionou. Então agora como que eu volto? Então pensar aqui nas modalidades organizativas, eu volto com um projeto, né, eu volto aqui com uma atividade independente, eu volto com uma atividade permanente, de que forma que eu volto, né? Então, pensar nessa estratégia, assim, eu vou usar 15 minutos da minha aula para explorar essa atividade, essa habilidade que meu aluno ainda não conseguiu, né, que meu estudante ainda não conseguiu compreender direito, pensar nessa estratégia, no como eu volto, pensando em metodologias, pensando em tipos, né, de metodologias e de estratégias. Então, esse eu diria assim, que é o pulo do gato, é o como que eu faço, né, e esse momento é um momento realmente dos pares pensarem em saídas, né, nós temos aí nos ATPCs o desdobramento das pautas da SEDUC, e que ela sempre traz justamente essas discussões para recuperação e aprofundamento, né, que os professores em pares olhem para os seus materiais, então pense de que forma que eles poderiam realmente ser abordados para sanar aí essas dificuldades. Bom, então agora a gente vai passar para mais uma questão, Sandra. E pode passar, Rodrigo, por gentileza? E é uma questão assim que nos traz uma reflexão muito grande, porque estamos falando aqui de dados, né, de números, de resultados, de habilidades, mas nós sabemos que isso não é uma única especificidade do aprendizado integral, né, da educação integral do aluno. Então, nós temos agora essa reflexão sobre o desenvolvimento socioemocional. Como podemos favorecer o desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento das competências socioemocionais nos nossos estudantes, né? Será que se ele tem dados negativos, dados que não são tão positivos, mas ele tem dado boas surpresas aos professores, principalmente nesse contexto do ensino híbrido, ele tem se engajado, ele tem se dedicado? Como que a gente pode trazer essa avaliação para dentro desse tema que é o conselho, Sandra? Lília, eu acho que esse é um ponto, tanto quanto os aspectos cognitivos, né, esses aspectos socioemocionais, fundamental, né, um sobrepõe o outro. Nós precisamos dos dois nesse momento do conselho. Eu trago aqui para uma reflexão nossa, né, eu falo nossa, até dos professores também neste momento, de uma citação lá do Currículo Paulista, 2019, lá na página 28, fala justamente dessa educação integral. E quando ele coloca essa educação integral, ele fala desse desenvolvimento, que é o cognitivo, justamente, que é o intelectual, mas também o físico, o socioemocional e o cultural. Então, a gente pensa nesse estudante como um todo.
E aqui, então, até nos baseando aí, né, nos fortalecendo justamente no nosso currículo paulista, é que nós precisamos, neste momento, trazer para esta reflexão desse momento do conselho, como que meu estudante está, né, de que forma que essas competências socioemocionais estão sendo desenvolvidas. E daí nós temos, às vezes, aquela preocupação, poxa, mas como que eu avalio isso? Como que eu vou mensurar isso? Bom, as competências socioemocionais, o desenvolvimento dessas competências, elas têm hoje uma intencionalidade para cada ano e para cada série. Então, nós percebemos hoje que nós temos o professor de projeto de vida e que ele trabalha muito bem com essas competências socioemocionais. E ele tem essas avaliações que são as rubricas. Então, neste momento, realmente trazer, né, a voz também desses professores que estão trabalhando aí com o projeto de vida, trazer essas avaliações que são as rubricas, que realmente analisam esse desenvolvimento dos estudantes e a cada competência, porque para cada ano e série há uma intencionalidade, né, quando a gente fala assim, de um sexto ano, ele está trabalhando o quê? O foco, é o interesse, é o domínio ao estresse, o que ele, nesse momento, qual competência está sendo desenvolvida. E aqui é muito importante, porque quando os professores, né, estiverem nesse momento do conselho e que observa realmente que esse estudante, olha, ele era um estudante que realmente participava, que as atividades dele eram feitas, e agora eu não tenho atividade desse estudante, tá? Mas como que ele se comporta ali com o professor do projeto de vida? De que forma que ele se encontra? Porque nós estamos falando de um contexto agora bem complicado. Eu falo às vezes assim que se nós, quanto professores, nos avaliarmos, quantas vezes nós estamos numa live, quando passa de 40 minutos, né? Estamos falando aqui de um ATPC, que é de 1h30, e muitas vezes dispersamos, né? Dispersamos, acontece alguma coisa, ou então a gente já começa a pensar numa próxima ação que nós temos que fazer. Essa aprendizagem, ela é difícil, essa aprendizagem, ela é complicada, e mais do que nunca, o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, elas precisam ser discutidas nesse momento do conselho, né? Levar também essas avaliações, essas rubricas que são feitas ali para a discussão. Sandra, Rodrigo, você pode passar para o próximo slide, por gentileza? Sandra, você quer explanar um pouco sobre os materiais? Falo sim, e até dando um complemento aí sobre as competências socioemocionais, nós temos um material Aprender Sempre, de matemática e língua portuguesa, a intencionalidade de cada desenvolvimento de competência socioemocional. Então, é bem interessante, é um material que já está completo, ele traz realmente, né, para cada ano e série, um conjunto de competências socioemocionais para ser trabalhada, e agora é um momento para nós trazermos também para a discussão, como eu falei, né, nesse momento do conselho. Mas eu gostaria também aqui de sintetizar um pouco aqui a nossa fala com esses materiais, pensando o quê? Que quando nós comentamos aqui, né, de fazer os levantamentos dessas habilidades para essas discussões lá no dia do conselho, lembrarmos que todas essas discussões dentro das habilidades essenciais, elas têm realmente, elas perpassam, né, na verdade, aí pelo currículo em ação, o material do Aprender Sempre, que traz aí as habilidades cognitivas, ela perpassa aí também para o material São Paulo Faz Escola, né, que nós temos aí para a 2ª série e 3ª série do ensino médio. Então, pensar que todo esse material, ele realmente é eficaz para o momento do nosso planejamento, da nossa ação, e pensar que são ações que levem realmente as considerações e as necessidades dos nossos estudantes. Então, nós temos aí esses materiais que realmente são suporte, né, para as nossas aulas, e que realmente são materiais que
até a própria secretaria, né, a SEDUC, ela vem trazendo formações nas ATPCs para que nós possamos cada dia mais conhecer esse material, e não só conhecer, mas também fazer aí, eu acredito até um alinhamento, né, justamente agora pensando nessas habilidades que não foram ainda desenvolvidas e que precisam ser pensadas em ações, e nas habilidades que já foram também desenvolvidas pelos nossos estudantes e que precisam aí aprofundamento, né? Então, são os materiais que nós temos e que todos fazem aí um conjunto para que a gente analise aí junto com essas habilidades que nós levantamos tanto no CAED como nas avaliações internas aí dos professores também, Lília. Muito interessante. É muito interessante observar, né, Sandra, como as temáticas que nós trouxemos nas ATPCs anteriores se costuram e combinam nesse momento, né? As habilidades essenciais, as competências socioemocionais, as avaliações, a plataforma CAED, né? E é nesse momento que eu convido a PCNP Dani para dar sequência a essa observação sobre o papel do professor nesse momento fundamental que é o conselho. Dani, fica à vontade. Obrigada, Sandra. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Lilian, Sandra. Então, aqui, complementando a fala de vocês, né, pode passar, por favor. Nós vamos discorrer sobre orientações da SEDUC, onde trata sobre o papel do professor nesse processo, né, do planejamento à avaliação. A documentação, ela é uma ferramenta indispensável para organizarmos, né, analisar e reavaliar a prática docente. Então, temos aqui alguns itens, como incluir notas e frequência de estudos da sede até a data estipulada, que é o diário digital, destacado pelo supervisor Félix, né, por todos nós até agora, a importância desse registro, né, preencher os dados da sua turma solicitados e alinhados pelo PC. Sabemos que cada unidade escolar tem o seu planejamento, então essa é a importância desse registro. Organizar seus registros a fim de ter insumos para a discussão do conselho de classe e série, que é o antes, né, o que foi bem colocado pelo Gelson, pelo supervisor. E então, as atividades desenvolvidas pelos alunos no CMSP, o diário digital, avaliações, informações no CAED, diário de bordo. Então, esse diário de bordo são anotações que cada professor faz, né? Cada um da sua forma, ou num caderno, ou num Word, ou num PowerPoint, não importa de que forma, né, esse professor tem esse diário, mas ele tem ali o seu registro do progresso da aprendizagem. Participar da reunião ativamente em contribuições para definições e intervenções. Então, eu quero destacar aqui uma fala também de um estudioso, Zabauza, que diz assim: no meio deste planejamento, a importância de realizar, documentar, analisar e replanejar, né? Tudo isso para construir o círculo da qualidade de ensino. Passo a palavra. Obrigada, Dani. Obrigada, colegas que me antecederam e que com certeza trouxeram aqui grandes possibilidades para que nós pudéssemos repensar esse tema, né? Repensar o tema do conselho de classe, ano e série, entendendo a importância que tem esse conselho durante todo o processo de aprendizagem e principalmente qual é a importância que temos nós, professores, dentro de uma engrenagem que funciona de maneira a nos fazer realmente repensar todas as questões que envolvem o conselho. Eu vou, por gentileza, pedir a apresentação do próximo slide, porque nesse próximo slide nós temos aí a oportunidade de sistematizar um pouco do que nós ouvimos. Claro que eu tenho certeza, professores, assim como eu, vocês também percebem que essa é uma discussão que não se esgota aqui. Esta é uma discussão que começa aí na escola, perdura por todo o processo, por todo o ano letivo, e que com certeza a cada tomada nós temos importantes questões para serem levadas para o conselho. Mas se a gente, então, tentasse
resgatar, né, um pouco do que, de maneira tão competente, os nossos colegas aqui trouxeram. A gente tem que firmar, tem que ter a convicção de que esse conselho de classe e série, ele precisa ser um espaço de discussão pedagógica. E quando se fala desse espaço de discussão pedagógica, é um espaço rico, é um espaço privilegiado, é um espaço em que nós estamos aí com os nossos pares para que consigamos responder à pergunta mais importante. E a pergunta mais importante no conselho é: o que esse menino aprendeu? O que é que ele sabe? O que ele não sabe e o que é que nós podemos fazer enquanto pares, enquanto estudiosos, enquanto aqueles que estão aqui dedicados e que conhecem o percurso desse aluno, que conhecem as características que ele traz, que somos, sim, especialistas dentro dos nossos componentes curriculares, mas o que é que eu posso fazer, de que forma que nós, comunidade escolar, podemos nos mobilizar para que possamos, então, de alguma forma, permitir, contribuir para que esse nosso estudante avance. Então, nós ouvimos várias vezes, né, que por algumas ciladas, algumas vezes o conselho acaba recaindo, vamos assim dizer, no julgamento de valores. E esse julgamento de valores, ele realmente compromete, porque quando eu me prendo a dizer, mas ele não faz, mas ele faltou, ou até em situações presenciais, como nós já presenciamos, né, já vivenciamos por estarmos com eles, onde nós tínhamos um rol para apontar o que ele não fez, ele não vem, mas ele só pensa em namorar, mas ele não presta atenção, coisa parecida. Mas a pergunta é: qual é a competência que ele domina? O que ele já sabe? O que é que já está consolidado? O que é que vamos fazer a partir daqui? E isso não é apenas uma vontade pedagógica, isso é explicitado, inclusive, na própria legislação. O supervisor apontou vários excertos, né? Mas principalmente ficou claro para nós a oportunidade de entender que tanto a LDB, tanto quanto a deliberação 155, elas trazem já posto aí como condição, né, para nós que estamos envolvidos em todo esse processo, a necessidade de identificar potencialidades. Então, o conselho, ele precisa ter clareza de que nesse momento em que nós estamos ali, que nós vamos sim identificar as potencialidades, vamos também detectar os problemas, mas nós não podemos nos esquecer que é esse olhar colaborativo, esse olhar do todo que vai permitir com que façamos isso com um pouco mais de tranquilidade, se assim posso dizer. É claro que tem que se pensar também que tudo isso acontece dentro de um ciclo que obedece, ou pelo menos deveria, né, obedecer a algumas etapas. Então, quando eu falo de conselho, eu não posso esquecer que são momentos que têm igualmente uma importância que precisa ser aí registrada. Quando eu falo em um conselho que é participativo, nós temos que pensar que esse conselho precisa de um antes, ele precisa de uma preparação, ele precisa entender o que vai acontecer, envolver a todos os que farão parte desse processo, que devem fazer, que têm o direito de fazer parte desse processo, para que no momento em que ele realmente aconteça, para que esse durante, ele traduza uma série de apontamentos que anteriormente foram feitos, pensando sempre na aprendizagem desses alunos. E também é muito importante que nós lembremos que o conselho não se encerra no momento em que aquela reunião acabou. Os encaminhamentos que são ali propostos têm uma continuidade muito significativa para que a gente consiga realmente perceber que tipo de avanço, até que ponto esse aluno pode avançar, de que forma que realmente o desenvolvimento do nosso componente curricular, da intencionalidade pedagógica assumida por essa escola, por esse grupo, vai contribuir, então, nesse processo. Então, falar de conselho é falar de antes, de durante e falar de depois, principalmente, né? A gente não pode jamais esquecer de todas essas etapas. Depois, nós também ouvimos, né, as nossas colegas PCNPs trazendo aí a importância dos dados.
quantos instrumentos nós tivemos a oportunidade de perceber que nos possibilitam coletar esses dados. Então, nós ouvimos a questão dos indicadores trazidos pelo CAED, ouvimos a importância dos centros de mídias, ouvimos também como é que se articulam os outros tantos registros que nós fazemos, seja pelo nosso portfólio, seja pelo diário digital, mas o que é preciso ficar também latente em nós aqui é transformar esses dados em informações. Os dados são frios, os dados são número por número, e número por número não sinaliza, né, um caminho para a gente pensar e repensar na aprendizagem. Então, eu preciso sim considerar o número, mas entender o que é que esse número diz. O que é que esse número traduz no sentido de entender que habilidade é essa? Onde foi que essa habilidade apareceu? Que condições eu tive para trabalhar ou não essa habilidade? Ela precisa ser retomada. Os materiais vastos que foram também apresentados nos mostram que há, sim, uma estrutura onde elas aparecem, são retomadas, são consideradas como essenciais, como aquelas que irão alavancar outras tantas, que não podem, então, não podem deixar de ser desenvolvidas, mas é muito importante pensarmos, professores, que a transformação desse dado em informação é que vai, então, qualificar, e não quantificar, mas que vai qualificar elementos para todo esse processo. E aqui, professores, nós deixamos claro que não desconsideramos, né, o momento em que nós estamos vivendo, sabemos, sim, de todas essas dificuldades, sabemos, sim, do quanto os desafios são bastante crescentes, mas sabemos também que vocês, professores, acreditam e apostam em todo esse processo que transforma as vidas, né? Em todo esse processo que torna realmente a aprendizagem um elemento singular na vida dos nossos estudantes. E nós estamos falando professores porque esta TPC é uma TPC pensada como um espaço para que nós, PCNP, Supervisão, estejamos aqui conversando com vocês. Mas nós não desconsideramos que existem diferentes papéis. E esses diferentes papéis precisam, sim, ser estabelecidos, precisam ser realmente repensados, né, de maneira a entender que esse conselho não terá a mesma riqueza se ele não tiver um pai participando, se ele não tiver esse estudante participando. Mas aí voltamos às perguntas que também foram feitas aqui durante essa nossa conversa. Que pai é esse? É o pai da PM, que foi o único que pôde, por questões de trabalho ou coisa parecida? Ou é um pai que realmente vai colaborar com esse processo? Ou é um pai que realmente vai trazer a sua impressão também dentro de todo esse processo de ensino-aprendizagem? E todos nós que estamos aqui, vocês que estão aí, sabemos que não é tão simples assim convidar e trazer esse pai. É verdade, nós também concordamos com vocês, porque também, como foi dito, esse pai precisa ser formado. E somos nós que faremos isso. Somos nós que muitas vezes daremos clareza a esse pai do quanto ele pode contribuir pela sua essência, com a sua visão, de que ele não vem aqui para apontar o dedo, para falar mal do professor, para trazer a sua lista de reclamações, mas ele vem sim para trazer a sua percepção, para trazer as suas inquietações, mas para principalmente contribuir com todo esse processo. E da mesma forma, é claro, os nossos estudantes também, que precisam estar aqui nesse momento de conselho, que precisam participar, mas que, sendo gremistas ou não, como também lembrou o supervisor Jorge, é um aluno que vai traduzir a fala de um coletivo, que vai traduzir um pouco também da impressão, do sentimento, da percepção daquela sala, né? Ele tem que ser um porta-voz, e um porta-voz que tem ali um lugar também privilegiado. Esse aluno que aqui participa, ele não pode ser o aluno que muitas vezes perde até a coragem, porque ele acaba dizendo, eu não vou, porque eu vou ser o cagueta, né? Eu vou dizer de todos os problemas que causam, de todos os problemas que muitas vezes, né, os nossos estudantes aí acabam ocasionando. Não, esse é um estudante que vem sim para trazer a sua contribuição, que vem para ouvir dos professores o quanto que muitas vezes o ambiente acaba não sendo um ambiente favorável por determinadas questões, mas que principalmente é um estudante que traz aí, que traduz o seu papel.
E da mesma forma a equipe gestora, o conselho só vai funcionar se esses diferentes papéis forem exercidos por todos, né? Pelos professores, pelo trio gestor, por toda a comunidade, enfim, para que realmente a participação se efetive. E aqui, mais do que nunca, nós deixamos claro que participar do conselho é fazer parte da ação. E fazer parte da ação, tendo aí a contribuição por cada uma das funções e dos papéis podem trazer e, com certeza, dão, né, a esse conselho que é diferenciado quando realmente ele acontece assim. Há que se considerar também que tudo isso move uma engrenagem para uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que precisa ser pautada numa transformação, né? Precisa ser pautada a partir do momento em que nós estamos no conselho para pensar não em como decidir, quem vai decidir a reprovação. Muito pelo contrário, precisa ser um momento de primarmos para a promoção da aprendizagem. É para isso que o Conselho se destina e é também com esta intenção que, mais uma vez, nós contamos e agradecemos todo o trabalho que vocês, professores, vêm desenvolvendo, enfrentando, mais uma vez, todos os desafios que são postos todos os dias, né? Estamos aqui para promover a aprendizagem significativa de todos os nossos estudantes. Então, eu quero também deixar aqui os nossos referenciais, né, no nosso último slide, que mostram que nós temos aí fontes seguras. Por gentileza, Rodrigo, o nosso último slide vai trazer aí os nossos referenciais, né? E eu, então, já vou me despedindo de todos vocês, agradecendo a participação, agradecendo o compromisso assumido por todos vocês, que eu tenho certeza estão empenhados em promover uma educação de qualidade. Então, a todos vocês, muito obrigada e espero que possamos nos ver em breve, numa próxima TPC, numa outra formação. Muito obrigada. Tchau, tchau.